Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Falar sobre a forte alta do Ibovespa, assim também como as bolsas globais tiveram hoje e um fato novo surgindo, né, no nosso cenário aí, que na minha visão pode mudar e pode ser um ponto de inflexão nos ativos, tá? Então, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E para quem não assistiu a live domingo, né? Domingo eu já falei para muita gente. No sábado eu comecei a não me sentir bem, tive muitos dos sintomas do novo coronavírus, né? Então segui o procedimento padrão, falei com alguns médicos sem sair de casa, fiz as recomendações médicas que são padrões, né? Se alimentar bem, tomar muita água, não sair de casa, não ter contato com mais ninguém, tomar só os medicamentos sugeridos. E por isso ontem, segunda-feira, a gente não teve vídeo no canal. Hoje eu estou voltando, estou melhor, ainda bem, né? E tudo demonstra aí que a rota é de recuperação. Mas como eu disse, São Paulo, por exemplo, é um caso onde não existe teste. São Paulo só teste para quem está em grupo de risco, ou então para quem está com uma insuficiência respiratória absurda, né? Então não é meu caso, estou bem, praticamente uma gripe comum no meu caso, como eu vinha falando, né? Que era a visão. Entretanto, aí para grupos de risco o negócio é bem pior. Mas o que aconteceu, né? O Ibovespa está subindo forte, né? Subiu forte hoje, e tem um fato novo na mesa, tá, pessoal? E antes de colocar esse fato novo, eu já trouxe aqui qual que seria a minha ideia de recuperação, né? Quando que o Ibovespa e quando que os ativos iriam se recuperar? Quando é que seria, não na data, né? Mas quando um fato acontecesse. E qual é esse fato, né? É quando a gente chegar na curva de desenvolvimento, de crescimento do novo corona, em que a gente tiver 20, 25 dias após ter o centésimo caso, né? Ou seja, a partir do momento que você atinge o centésimo caso, a gente tem bases estatísticas, as coisas começam a crescer de forma que a gente consegue prever, né? Através de modelos, e aí a evolução tem que parecer com o que aconteceu na China, né? Você tem um forte crescimento e depois o achatamento ali da curva e um crescimento ou praticamente estável ali, né? Que foi o que aconteceu na China. Se acontecer aqui isso nos outros países, os mercados voltam a andar, porque essa é a grande incerteza dos mercados, tá? Então essa é a minha tese, né? Que eu tenho trazido aqui pro canal. Até lá a gente vai ter um movimento irracional. Entretanto, né, surgiu... Eu vou deixar aqui embaixo um link. Thomas Friedman, um dos maiores colunistas aí do planeta, né, trouxe ontem para o New York Times um ponto de vista novo que tem ganhado força nos mercados. E aí a gente teve também o Brazil Journal, que falou exatamente sobre essa matéria. O link está aqui, está em português, está no Brazil Journal. Bom, qual que é o ponto que ele traz, né? É a discussão entre uma atuação cirúrgica ou um lockdown irrestrito, né, que está acontecendo no mercado. E o que aconteceu no mundo, né? Então ele pegou 3 grandes médicos dos Estados Unidos para analisar um pouco do que está acontecendo. E o que os países foram obrigados a tomar, né? Ele comparou assim, isso é muito parecido com um motorista de carro numa situação de neblina total, em que os passageiros de trás estão gritando e você é obrigado a tomar uma decisão, e foi isso que os governantes fizeram, uma decisão de vida ou morte ali, e todo mundo decidiu travar, né, os fluxos de pessoas e tudo mais. E qual que é o preço disso, né, e qual que de fato é o risco da epidemia. Então, existem alguns médicos já, alguns centros, alguns hospitais grandes, né, pesquisadores falando que talvez a taxa de mortalidade desse novo vírus, né, seja abaixo de 1%. Por quê? A gente vê números acima, né? 2, 3, na Espanha, Itália mais. Entretanto, tem uma distorção, né? As pessoas não estão testando. Então, se você não está testando, você não sabe qual é a base para saber se a taxa de mortalidade é efetiva ou não. Igual em São Paulo, se a gente olhar aqui, a taxa está próxima de 2. Mas não está testando para ninguém. Então, assim, se você não é em nenhum dos hospitais, os tops de São Paulo, Albert Einstein, Sírio, São Luís, Oswaldo Cruz, Santa Casa, nenhum deles testa, porque não tem teste o suficiente, para pessoas que não sejam idosos ou que estejam em um grupo de risco. Ou seja, essa grande massa, né? Eu tenho colegas e conhecidos, 20 pessoas que estão e provavelmente não foram, porque você não pode ir para o hospital, né?
procedimento é não ir, porque se você for, você vai voltar para casa e provavelmente você vai passar para alguém. E se você não tiver, provavelmente você vai pegar nesse percurso. Então a ideia, né, o fluxo é se manter em casa. Então qual que é o ponto, né? A taxa de mortalidade talvez seja bem mais baixa do que o esperado. E aí eles colocam na mesa, né? Talvez seja um elefante brigando com um gato doméstico, em que a gente está jogando o elefante no abismo, né? Então essa paralisação da economia, se ela for longa demais, meses e meses, ela pode causar um grande problema econômico. Então talvez a decisão foi um pouco precipitada. Mais alguns pontos que eles trouxeram que são bem interessantes, né? É que assim, a gente está tentando reduzir o número de fatalidades, achatando a curva de distribuição dessa doença. Entretanto, quando a gente causa essa comoção, né, global, existem várias pessoas que estão doentes e têm doenças graves. Pode ter câncer, ataques, problemas do coração, em que elas vão ficar com medo de ir para o hospital para não pegar, né, o corona, e vai acabar isso aumentando a mortalidade nesses casos. Tem esse impacto e tem um outro impacto também, que taxa de esperança de vida, né, está muito correlacionado com riqueza, com renda. Se você causa um problema econômico muito grande, que você afeta a riqueza das pessoas, principalmente as populações com menos recursos, né, com as mais pobres, você acaba impactando a expectativa de vida delas também. Então, talvez essa decisão foi muito rápida, em que a gente está causando um problema está conseguindo segurar o número da mortalidade, né, reduzir a mortalidade do corona. Entretanto, o que a gente vai causar nesses outros casos, né, talvez seja maior. Então tem um risco aí envolvido que os governantes foram forçados a tomar de forma rápida, né, e com a comoção e o pânico das pessoas, e que agora as pessoas estão repensando. E o grande ponto a discussão fazer o lockdown, né, indeterminado para todo mundo, que é o que a gente tem feito, ou então fazer uma intervenção cirúrgica, que seria o quê? Isolar somente os idosos, os grupos de risco, e deixar a população que é saudável, que tem menos risco, pensar eu. Provavelmente eu não tive grandes problemas, tive uma falta de ar, um cansaço, seria isolado por 14 dias, né, que é o natural, mas depois disso voltar normalmente para o trabalho para não ter uma paralisação geral da economia, né? Então, essa ideia ganhou força. Então, são grandes teóricos aqui trazendo isso para a mesa. O prefeito de Nova York deu uma coletiva falando sobre vários temas e ele já começa a falar de uma redução, talvez num caminho ali de uma redução da quarentena. Então, e a gente viu vários pontos no mundo, né? Reino Unido, alguma coisa até em São Paulo, alguns rumores das pessoas falando sobre essa nova corrente que alguns médicos estão defendendo, de talvez ir para o caminho onde a gente consiga isolar os mais velhos, voltar a rodar a economia com a população saudável, e isso de alguma forma é positivo, né? Positivo para a economia. A gente não trava por muito tempo. A ideia é tentar conseguir segurar o número de mortos sem prejudicar tanto a economia e sem prejudicar tanto outras vidas, né? de forma indireta, como a gente discutiu aqui. Então isso aqui está começando a ganhar força, e o que o mercado, né? Essa alta do mercado de hoje, eu vi gente falando de estímulos. Bom, estão falando de estímulos faz 3 semanas e o mercado não teve tanta reação a estímulos. Na minha visão, isso aqui, a gente começa a ganhar força, o mercado começa a ganhar força a partir dessa discussão, porque o ponto do mercado é quanto tempo a gente vai ficar parado. O mercado tinha a ideia de que ia ficar parado até as curvas se achatarem se isso acontecesse, né? Essa era a grande indefinição do mercado e a grande incerteza. Agora a gente trouxe para a mesa um novo ponto, né? Que podemos voltar mais rápido do que esperado, de acordo com essa corrente aqui que tem ganhado força. Tá? E aí isso aqui está assim impulsionando os mercados. E agora pode ser, não é, a gente está num momento de muitas incertezas, mas a gente pode estar num momento agora de inflexão.
que se a gente volta para as economias, né, se as economias começam a retornar, a trabalhar normalmente, de forma mais rápida do que previsto, como eu disse, aqueles preços que estão na bolsa, né, que estão precificados ali, eles estão precificando caos, muito mais do que 4, 6, 8 semanas de paralisação. Aquilo lá é uma verdadeira perpetuação de tudo que está, todos os preços, toda a paralisação agora. Tá? É demais, é excessivo. E eu venho falando isso de forma recorrente. Agora, se a gente consegue ter algo melhor do que essas 8 semanas, no pior cenário, as coisas tendem a voltar. Então, pode ser um ponto de flexão. Lógico que a gente está num momento de muita incerteza, mas vale a pena monitorar, tá, pessoal? Porque os ativos estão descontados, sim. Então, essa era a discussão que eu gostaria de trazer para a mesa hoje. Eu vou deixar o link aqui, tanto do Anticaos, né, no nosso gabinete Anticaos, onde nós estamos escrevendo relatórios todos os dias para falar de mercado. Então, nós, relevantes, estamos preocupados com o que está acontecendo e queremos ajudar. Então, tem a lista de Telegram, tem um mini podcast todo dia também no Telegram. Então, tá bacana, se inscrevam. E também tem o link dessa matéria do Brasil Journal, né, que está falando dessa coluna no New York Times, aí, que é uma nova visão sobre os fatos, né, e sobre o que as pessoas podem decidir. Então, esses são os 2 pontos. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.